Olá, boa noite. Estamos aqui no nosso encontro de quinta-feira. Uma alegria estar aqui com vocês, fechando aí o ano, né? Já estamos aí em dezembro, nos encaminhando para esse fechamento de ciclo, né? Que é o nosso tema de hoje. Então hoje nós vamos conversar com a Lana, ela já está aqui, deixa eu convidar ela para entrar aqui para conversar com a gente. Só um pouquinho. Aqui. E final de ano sempre leva a gente a uma reflexão, né? Oi, tudo bom? Boa noite. Oi, boa noite. Que bom, Lana, estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito o convite. Fico muito feliz com a sua presença, sua disponibilidade. Também, também agradeço, Ai, que Eliane. bom. É, então, eu sempre peço para o convidado se apresentar, porque daí ele pode falar melhor, né, do que ele faz, qual o propósito. Então, queria te convidar a se apresentar aqui para os alunos da Quinta Quântica. Um prazer. Então, meu nome é Elana Leite, é, estou nessa jornada como terapeuta há 36 anos. É com muito prazer que eu falo isso, porque tenho uma grande paixão pelo trabalho da psicoterapia. Sou coach também e, ultimamente, me aventurando a conhecer mais sobre constelações familiares e trabalhando com isso também. Uhum. Basicamente é isso. Que ótimo. Então, a gente trouxe esse tema hoje, né, que é os finais e os recomeços, né? Os ciclos que terminam, os ciclos que começam. Final de ano, sempre essa reflexão acaba surgindo, né? E aí, quando nós falamos desse tema, imediatamente me ocorreu a questão da incerteza, Uhum. né? Do princípio da incerteza que a gente trabalha na física quântica. Porque o propósito das nossas lives é justamente trazer, né, essa conexão da física quântica, colocar a física quântica na prática, né? Ver como que Uhum. isso atua na nossa vida. Uhum. E essa questão da incerteza é fantástica, porque é algo que a gente tem que lidar, né? Por mais que a gente Uhum. não queira, o ego gosta da certeza, né? Mas o ego Uhum. gosta do que é velho, por outro lado, né? Também. É a Porque segurança que busca, né? pra gente Em é busca da uma segurança. segurança, uma certeza, quer dizer, uma chatice, na verdade, né? Uma ausência de vida, né? Uhum. Porque a vida pulsa na incerteza, nas infinitas possibilidades, né? Então E a gente tem. Pode falar. não, esse princípio da incerteza na física quântica, ele está nas nossas vidas de uma forma Uhum. muito próxima, independente do que a gente conheça sobre física ou filosofia, Uhum. isso está norteando a nossa vida. Nós vivemos com liberdade porque temos incertezas. É isso Então, aí. eu penso que esse assunto é um assunto muito profundo, no sentido também, quando a gente pensa nos ciclos que terminam e que iniciam, Uhum. do ponto de vista psicológico, para a gente também ser convidado a olhar para a vida de uma forma aberta, mas não controladora. Eu costumo dizer Exatamente. assim, eu costumo dizer muito nas minhas palestras assim, que a gente vive já há algum tempo na era do medo e, É, portanto, na era do controle. é. O medo é o grande gerador dessa necessidade, ou pelo menos desse desejo, nem acho que é uma necessidade, desse desejo de controle que os seres humanos têm. E a Uhum. gente fez muitas coisas legais com esse desejo de controle. Né? A gente tem um ar-condicionado que controla a temperatura do ambiente, a gente tem uma porção de coisas que são super legais, que a gente consegue trazer para a nossa vida, dando maior segurança. Mas quando se trata da vida como um todo, a gente precisa estar aberto para esse desconhecido que é o minuto seguinte. Uhum.
E o lindo numa coisa que eu acompanho também, que é o seu trabalho, falando agora sobre a meditação, é que a meditação é justamente nós estarmos inteiros no momento presente, e Exatamente. aí, e aí não tem mais o amanhã, tem só o É, momento presente. é isso aí. Esse tema aparece muito no caminho espiritual, realmente, né? No caminho da meditação. Tem uma mestra que é a Jetsuna Tenzin Palmo, que ela conta do próprio caminho, da biografia, na autobiografia. Não, não é uma autobiografia, né? Foi outra pessoa que escreveu. Na biografia dela, ela conta de situações que ela passou dentro do próprio caminho espiritual, que ela teve essa realização, né? Que a única segurança que nós temos é estar seguros na incerteza. Sim. Né? Então, quando você fica confortável com isso, aí é a segurança que você pode ter. Agora, uma segurança condicionada, né? Normalmente a gente condiciona o nosso bem-estar, a nossa segurança a coisas externas. Só que as coisas externas são impermanentes, né? Elas flutuam o tempo inteiro. Então, vez por outra, elas vão desabar, não tem como. Então, o Sim. grande segredo, né, o grande salto quântico, é encontrar esse espaço de tranquilidade, né, nesse espaço mais amplo, né, das infinitas possibilidades, Possibilidade. que é o que está na base dos novos ciclos, né? Porque todo ciclo termina, por quê? Porque é impermanente, não tem como nada, né? Tudo que nasce Sim. morre, tudo que começa termina. Mas tem algo que segue, né? E aí, o que segue, né? O que não se move quando tudo se move? Tem algo que não se move, né? Tem algo que segue lá intacto, né? E E talvez seja o essencial. E talvez seja o exatamente. essencial. Esse é o essencial, né? É essa energia potencial que vai criar outras coisas, né? Tem um livrinho que eu gosto muito que fala disso de uma forma bem acessível, que é um livrinho do professor Dr. Andreetta, ele e a esposa dele. É um livro chamado Quem se Atreve a Ter Certeza. Esse Olha que livro me legal. foi presenteado por um amigo e realmente foi um presente. E tem uma historinha que ele conta quando ele fala do princípio da incerteza que eu adoro, que ele conta a seguinte historinha, que perguntaram ao pequeno fabricante de fósforos se ele tinha certeza que todos os fósforos acenderiam perfeitamente. E aí ele responde assim, bom, certeza eu não posso ter. A única forma da gente ter certeza é a gente acender todos eles. E aí o que acontece com a caixa de fósforos? Pois é. Aí não tem Ela uso perde a mais. função, não tem mais uso. Eu acho Exatamente. que é essa postura diante do futuro, do amanhã, da vida, que talvez favoreça esse estar inteiro no agora e desfrutar e realmente lançar mão das possibilidades do agora. E aí sim nós temos condições de não atropelar a vida. Eu vejo quanto que nessa pandemia, por exemplo, trazendo para o nosso momento atual, o quanto que a ansiedade foi uma pandemia bem mais grave do que a própria pandemia, É verdade. destruindo a paz, destruindo relacionamentos, destruindo a relação com o futuro, destruindo a própria liberdade, a quantidade de jovens, pessoas de todas as idades que se viram completamente tomadas por um estado ansioso. E o que é a ansiedade? De uma forma muito simplória, a gente pode dizer que a ansiedade é medo do que pode acontecer, associada ao desejo de controlar o que pode acontecer. Então, a ansiedade em si, a ansiedade, claro, patológica, o que ela vai levar? Ela vai levar a esse adoecer, por quê? Porque é um adoecer de um desejo impossível, de um desejo mágico, de assegurar, de controlar, de amarrar o que tem o vir a ser. Então, quando a gente consegue entrar dentro dessa realidade incerta, no entanto certa para nós, a gente consegue viver de uma forma menos ansiosa. A meditação também, ela é curativa do ponto de vista, curativa e preventiva do ponto de vista da ansiedade, porque ela é estar no momento presente de uma forma integrada, de uma forma completa.
Eu ouvi ontem do Ricardo Mendes na live dele, ele falando uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, que ele ouviu uma frase que nós não viemos aqui para ser perfeitos. Nós viemos aqui para ser inteiros. E eu não posso estar uma metade minha aqui e a outra metade querendo que seja, ou querendo controlar, ou querendo dominar os processos. É. Eu trabalho esses anos todos com a psicologia humana, ouvindo as pessoas e seus problemas, Eliane, e eu vejo o quanto as pessoas são surpreendidas pela vida. E isso não significa que a gente tem que ficar mal quando a surpresa é desagradável. Isso significa que nós precisamos realmente trabalhar sério nesse fortalecimento daquilo que vai, que segue, aquilo que você falou que segue, para que a gente possa aprender de alguma forma a lidar com o que vem. Isso, perfeito, exatamente, é bem isso. É porque, assim, a meditação, ela é algo experiencial, né? A gente pode falar um pouco aqui, mas vocês só vão entender exatamente quando vocês experienciarem, né? Quando vocês realmente vivenciarem a meditação. E a nossa mente, ela tem esse condicionamento de se projetar para fora, né? Isso, a mente é condicionada já a fazer isso, né? Então, a gente está o tempo inteiro olhando para fora. Para a gente parar e olhar para dentro, a gente tem que se propor a fazer isso, porque a mente, por si só, ela não vai fazer, né? O condicionamento dela é o oposto. Então, quando a gente olha para dentro, né, e toma consciência da como que está a sua energia, né, como que está, respira, né, percebe o seu corpo, se conecta com o seu corpo, né, porque a gente passa o dia assim, o corpo está num lugar, a mente está em outro, né, a gente passa o dia desconectado, desalinhado, né. Então, a gente faz esse alinhamento, né, traz a mente para junto do corpo. E dessa forma a gente vai descobrindo essa essência, né? Que é o que fica, que é o que segue, né? De uma bolha de realidade para outra, né? Porque, na verdade, a gente está sempre vivendo bolhas de realidade, né? E sempre no centro dessa bolha de realidade tem uma identidade que está dando significado para aquilo tudo, né? Que está operando ali com seus desejos, com seus apegos, né? E o Sim. problema é que quando o ciclo termina, essa identidade não sabe o que fazer, né? Porque ela não quer morrer, né? Mas ela vive dentro daquela bolha. Aí, de repente, a bolha estoura, não existe mais. E aí esse processo também, né? De deixar o velho morrer para o novo nascer, né? Eu acho que isso que é muito desafiador, né? Você falou uma palavra aí rapidinho, que eu acho que ela está também em toda a jornada espiritual, que é a questão do apego, quanto é difícil. A gente fala de ansiedade olhando para o futuro, mas também existe uma ansiedade que olha para o passado, querendo que o passado não tenha sido, não tenha ocorrido como foi. Então ali também é uma casca de banana que a gente escorrega também, quando a gente começa a negociar com o passado como se pudesse ter sido diferente. Então isso também é uma coisa para a gente prestar atenção. Você falou, eu lembrei daquelas 4 leis espirituais atribuídas à Índia, e a última, uma delas diz assim, quando algo termina, termina. Então, quando a gente fala uma coisa aparentemente idiota, né? Alguém pode ter ouvido, mas o que é isso? Claro que quando uma coisa termina. Claro, não. No universo subjetivo, muitas coisas terminam e as pessoas não terminam as coisas dentro delas. Realmente não se despedem daquilo. Eu costumo usar uma palavra que eu gosto muito, que é rendição. Quando a gente se rende ao que é. Não é? Exatamente. Eu amo também. Essa palavra é central, né? Não é? Então, eu quando me rendo à realidade como a realidade é, incerta, eu também me rendo ao universo de possibilidades. Eu também me rendo a esse momento e me entrego a esse momento completamente, porque é aqui e agora que eu posso alguma coisa. Exatamente. A gente se dissolve de novo, né, na onda de probabilidade. Porque a gente é onda e é partícula, né? E aí, quando a gente enrijece, a gente vira uma partícula, né? Aí a gente perde esse campo, né? Porque a onda é justamente a onda de probabilidade. Quando eu enrijeço, eu colapso, né? Eu colapsei ali numa partícula
e estou perdendo, né, toda a fonte de energia, que é esse campo, que é o todo, né? Eu gosto muito também. Uma vez eu li também um mestre espiritual que falava assim: quando a gente se opõe a uma situação, nós estamos nos opondo ao universo inteiro, porque o universo inteiro participou para aquela situação aparecer na tua frente, né? Não é aquela pessoa. Às vezes você põe tudo numa pessoa. Ah, essa pessoa é o problema, é o meu ponto. Mas não é. Para aquela pessoa estar ali, naquele lugar, naquele papel, houve um movimento universal né, que é uma Sim. somatória de causas e condições, né? Então, primeira coisa é quebrar esse paradigma, né? De olhar o momento presente de uma forma estreita. Tem que olhar de uma Uhum. forma ampla, né? Tá tudo Uhum. interconectado. E a física quântica mostra isso de maneira muito clara. Então, quando você se opõe, se tranca, né? Se opõe a uma situação, você está se opondo ao universo inteiro, porque o universo inteiro conspirou para aquilo estar ali. Aí, quem somos nós contra o universo inteiro? Não tem Sim. chance. E essa frase é ótima, quem somos nós? Porque a gente perde a dimensão do serviço, nós estamos aqui a serviço da vida, a vida passa por Exata, nós. perfeito, Nós não perfeito. somos, não temos nenhuma grandeza a ponto de delimitar, olha, agora é isso, agora é aquilo. Quantas É. vezes eu ouvi de crentes diante de grandes fatalidades, pessoas que acreditavam em Deus e diziam assim, por que Deus? Por que isso comigo? E por que eu sofro dessa maneira? Sendo que a pergunta é justamente por que não eu? É. Então, quando nós nos colocamos na dimensão humana, que participa desse todo, porém não é quem determina, então nós estamos como co-criadores, mas também estamos sujeitos à criação. É uma inter-relação. Então, quando nós compreendemos dessa forma e humildemente nos colocamos a serviço da vida, há uma rendição. E nessa Exatamente. rendição eu entrego de uma maneira. Algumas abordagens religiosas falam disso de uma forma muito bonita. O próprio Uhum. budismo, nas grandes verdades nobres, nas 4 verdades nobres que norteiam toda a visão budista, fala disso. O sofrimento existe para todos. É. Ele tem Mas uma causa. isso que você falou é crucial, né? Nós estamos aqui a serviço da A vida, né? cerveja. Porque a gente acha que nós estamos aqui para a vida nos servir, né? A gente. Aí, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, eu me revolto, eu entro em depressão Sim. né? E aí a gente gera aquela negatividade toda. É claro que E não é tão simples. Às vezes eu tenho receio das pessoas entenderem a gente mal. Em que sentido? claro, Ah, então é só fazer isso. Não, existe não, uma complexidade nos sim, processos psicológicos que levam é, a gente ao adoecimento. Mas é, eu sou muito assim da bandeira de uma capacidade humana de prevenir esses processos a partir de uma interpretação da vida é, diferenciada. Isso que nós estamos fazendo aqui, isso que nós estamos conversando, falando da incerteza com um bom olhar, é, falando daquilo que eu não controlo com um olhar de aceitação e concordância, é transformador na vida prática da gente. Então, é. quando eu olho para a vida com essa receptividade, com essa curiosidade, com essa abertura e essa rendição, entendendo o meu tamanho, que eu não mando nisso aqui. E É. muitas vezes as coisas que acontecem na minha vida, eu não consigo compreender ainda a grande chance, a grande oportunidade, né? O próprio É. oriental fala isso. O ideograma une crise com oportunidade. Por quê? Porque essas coisas não se separam, se você observar bem. Claro Uhum. que nós temos uma parcela de liberdade em que a gente escolhe fazer do problema, da dor, do sofrimento, algo bom ou ruim. Mas Uhum. nós sempre teremos essa escolha. Eu já vi É. pessoas que sofreram, Eliane, coisas gravíssimas na vida, mas que fizeram disso uma grande bandeira, Uhum. colocaram-se a serviço de outras pessoas que estavam também sofrendo. Uhum. É muito lindo ver, por exemplo, quando acontece alguma grande tragédia, seja alguma coisa climática ou coisa parecida, um grande acidente, como as pessoas ali se unem, como muitas pessoas
se colocam a serviço para que ali aquele sofrimento seja minimizado. De onde vem isso? Isso vem dessa compreensão que nós estamos aqui e na realidade a gente controla nada. A gente mal controla o que a gente pensa. Vamos lá, quem aí é praticante de meditação e eu sou, E e eu sei dirige a como... mente, né? Não dirige a Caramba, mente. a gente peleja na É, meditação por muito tempo. Para a é. gente chegar a um estágio mais ou menos, a gente peleja muito tempo. Isso, então, mesmo assim eu quero. E olha que interessante. A gente quer controlar por quê? A gente quer controlar porque a gente quer que, você falou agora há pouco, tudo saia do jeito que a gente gostaria. Tudo seja perfeito. Então, a vida imperfeita é perfeita para nós. Se a gente compreende isso e transforma esses percalços, tropeços, dificuldades em alavanca de transformação, caramba, a gente tem tudo. Então eu vou ter medo do quê? Se aquilo que é bom e vem para mim, ótimo, eu desfruto. E se aquilo que é ruim eu aprendo e cresço, eu vou ter medo de quê? Pois é verdade, é isso aí. E é um posicionamento interno, né? Aí é que entra mais uma vez a física quântica, né? Porque os cientistas dizem que a física quântica ela define o universo como um processo de relação. Então eu acho demais assim a gente ter isso hoje dentro da ciência, né? Então, a física quântica ela descarta a ideia de um universo que existe de forma independente, um universo sólido, com uma existência inerente, independente do observador, né? Quando a gente entra lá no átomo e nas partículas subatômicas, não existe isso, né? As partículas subatômicas elas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Então, tem o tempo inteiro esse intercâmbio, né? Entre eu e o que está sendo observado. Entre eu e o que está sendo observado. Então, a física quântica, ela diz que o universo ele se constrói no nosso processo de relação. Então, é isso aí que você falou. É o posicionamento interno que eu tenho, né? Que esse posicionamento vai ser a base para o processo de relação que eu vou ter com qualquer fenômeno que surja, né? É a E grande teia dessa da forma... vida, né? Oi? É a grande teia da É vida, a né? grande teia da vida, exatamente. E dessa forma eu estou co-criando a minha realidade o tempo inteiro. Então, esse tema na física quântica, às vezes, é até de certa forma desperdiçado, porque eu vejo essa questão da cocriação que as pessoas levam muito para aquele lado assim, então como que eu vou cocriar o que eu quero? Então, como que eu vou cocriar uma BMW na minha garagem? Como que eu vou cocriar uma casa de praia? Mas, na verdade, você está cocriando a tua realidade já o tempo inteiro e não está se dando conta, e não está percebendo. Isso é muito mais sério, muito mais grave, né? Uhum. Verdade. É, E isso, e olha que incrível. A gente pode pensar assim, quando eu não tenho nenhum poder, nem controle, eu me conecto com a fonte, isso, com tudo que exatamente. com o todo, e aí eu vibro com algum poder. Mas não porque, Exatamente. entende? É paradoxal até se a gente for É, pensar, mas é uma consciência profunda de que quando eu realmente me rendo, é que eu estou na conexão com o que é criado, com o que eu posso criar. exatamente. Porque quando eu me rendo, eu me desidentifico dessa partícula limitada, né? Uhum. Quando eu E me aí, rendo, eu não estou mais identificado com isso, né? Eu tô uhum, porque a nossa natureza é ampla, né? É livre, é a natureza de Buda, é a natureza das infinitas possibilidades, sempre. Ela nunca uhum, não vai deixar de ser. Por mais que nós estejamos identificados com algo estreito, a natureza segue intacta, né? Ela não sofre um arranhão. A gente uhum, cria personagens, aí o personagem sofre, aí o personagem morre, mas a verdadeira natureza está lá, de braço cruzado, olhando aquilo, né? Com os braços uhum. abertos para nos acolher a qualquer momento, né? Sim, Então é questão da gente aprender esse caminho mesmo, né? Que é um caminho do silêncio, né? Um caminho interiorizador, interior. não, né? A gente tem que quebrar um pouco esse condicionamento do externo, do externo, do externo, né? E Uhum. experienciar esse caminho para dentro, né?
E Então, aí, eu tenho ouvido... paradoxalmente, como você falou, né? Mais uma Uhum, vez aqui, paradoxal, uhum, aí a gente vai encontrar o que a gente sim, fica buscando, né? Fora. buscando. Não porque a gente exigiu de forma arrogante, É. mas porque a gente se conectou com algo maior. É. Como a, E, Alice, a Maria Alice falou aqui, né? Acho extremamente prepotente acharmos que o que queremos é o melhor para nós, para uhum, começar, né? Porque o Dalai Lama tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: às vezes não ter o que a gente quer é um grande golpe de sorte. uhum. Eu gosto também de uma história atribuída a ele que eu acho maravilhosa. Eu não sei se é real, não sei quão é lenda ou não. Que contam que os discípulos fizeram uma brincadeira no aniversário dele. Eu já contei Hum, essa história algumas vezes porque eu sou apaixonada por ela. Eu tento aprender. E aí eles trouxeram uma caixa, uma linda caixa, no aniversário do Dalai Lama. E o Dalai Lama, então, com aquela... Porque a alegria, a espiritualidade é alegre, né? Então, quando ele abriu com aquela alegria, não tinha nada lá dentro. E ele olhou para o nada e disse assim: era tudo que eu queria. Então, quando a gente conseguir olhar para quer que seja, que chegue à nossa vida, que chegue às nossas mãos, à nossa experiência do viver, e dizer era tudo que eu queria, na verdade é que eu estou realmente conectado com algo muito maior. E não uhum. estou com essa exigência que chega a ser infantil, de que tudo corra maravilhosamente bem. É Isso não infantil. acontece para ninguém, é infantil, não acontece para Porque ninguém. espiritualmente nós somos infantis, né? Nós estamos ainda na infância da espiritualidade, né? Outro dia eu falava uma coisa que eu aprendi muito, assim, de uma forma mais clara, até com o trabalho sistêmico da constelação familiar, que é essa diferença entre querer e precisar. Quando a gente é É, muito pequenininho, a gente precisa de quê? De conforto, né? Tá trocadinho, o bebê mamou, o bebê teve ali a roupinha trocada, o banhozinho, o soninho. Isso é o suficiente, a criança precisa disso tudo. Mas a gente vai crescendo, e aí quando a gente tem lá, tem uns 5 anos, vê um brinquedo numa loja, e aí a gente fala que a gente quer muito, e a gente fala assim, eu preciso desse brinquedo, eu quero muito. Na realidade, a gente começa a confusão entre querer e precisar. é, E muitas vezes a gente leva para a vida adulta, para a vida de relacionamento, para a vida é. com os filhos, a gente leva esse querer, que é um querer absoluto, como se tudo pudesse ser intocado Uhum. ou de maneira nenhuma maculado com algum revés. E aí, quando a gente consegue fazer essa distinção e entender que algumas coisas nós de fato precisamos, e para esse trabalho, esse fortalecimento desse ser, para essa transcendência desse ego, algumas experiências que não são tão agradáveis assim são necessárias, eu vou realmente avançando um pouco mais e saindo Uhum. desse querer, desse realismo fantástico em que as coisas brilham e tudo É. funciona mecanicamente como, Pois é, como a física do passado. Não é exatamente. um grande relógio como se Exatamente. imaginava. Que é uma Agora, visão de mundo lá do século XIX, né? Então eu exatamente. falo com o pessoal, gente, são 2 séculos atrasados já, né? Hoje a gente tem desafios aí que com esse paradigma clássico a gente não vai sobreviver, né? Nós estamos num ponto assim de sobreviver como raça, né? A gente está correndo esse risco. E a gente tem que expandir a mente e, né, mudar completamente esse paradigma. E a questão do para o bem maior de todos os envolvidos, né? Começar a Sim. realmente olhar dessa forma, né? Porque quando é o bem maior de todos os envolvidos, é o bem maior para mim também, claro, porque eu também estou envolvida, né? O Então problema é da só. humanidade, por muito tempo, ainda é essa hiperatividade. É, Você, eu sou eu, se está problema é, lá, eu fecho a porta da minha casa e o problema é seu. é, Então, quando a gente começa a entender melhor que nós somos esse todo indivisível, é, inseparável, que o mal que acontece a você me afeta de alguma maneira, e o exatamente. bem que acontece a você também me afeta de alguma maneira, a gente entra num outro Exatamente. patamar de compreensão da vida.
Exatamente. É essa mudança de paradigma que a gente precisa, né? Com certeza. Sim. E quando eu divulguei a live, né, que eu coloquei a sua formação também em constelação, algumas pessoas ficaram bem curiosas, né, quanto ao tema, porque a constelação tem muito a ver também com a física quântica, né, essa coisa do campo de informação, né? Então, nosso tempo aqui já está correndo, né? Uhum. Se você quiser trazer alguma coisa assim que você É. acha que tem a ver também com o tema, nessa visão Curiosamente, sistêmica. sim, curiosamente, o Bert Hellinger, que foi um dos maiores desenvolvedores da abordagem da constelação familiar, se não o que realmente deu início a esse processo como ele é hoje, curiosamente, ele não teve nenhuma preocupação de respaldar cientificamente. A constelação, lá nos primórdios do trabalho dele, foi essencialmente fenomenológica. Então, Uhum. análise do fenômeno e ponto. Mais tarde, ele até considerou Rupert Sheldrake, que fez um trabalho sobre os campos morfogenéticos. Ele considerou isso do ponto de vista em comunhão com a constelação familiar. A constelação familiar ela tem uma abordagem que eu realmente, nesses anos todos de estudo de psicologia, não tinha conhecido algo tão potente. Verdade. Para oferecer a gente uma clareza sobre, principalmente eu vejo, né, o quanto que a clareza dá dessa ilusão de separatividade. Muitos dos graves problemas que nós vivemos é porque nós consideramos nesse sistema familiar que estamos com uma individualidade separada de tudo o que acontece. Eu acho que entre as inúmeras contribuições da constelação familiar, aproveitando aqui a temática que a gente está e tua abordagem também, é nós entendermos que os sistemas familiares não têm lixo. Da mesma forma como a terra não tem lixeira. Não é possível excluir da terra ninguém nem algo. Não é possível excluir das famílias ninguém. Então, quando a gente compreende isso profundamente, a gente vivencia, e a constelação leva a isso, uma total inclusão desse sistema. E isso, para mim, talvez a palavra mais próxima que me vem seja o amor. Então, é quando a gente realmente se abre para esse amor. Então, quando aparece um problema, seja relacional, seja de saúde, seja no trabalho, seja com dinheiro, o que a constelação mostra fenomenologicamente é que esse problema, de alguma maneira, está associado a algum tipo de exclusão, algum tipo de erro na ordem, alguém se colocando acima de quem veio antes, ou mesmo de equilíbrio no dar e receber. Então, basicamente, seria isso. Mas eu convido vocês, quem esteja assistindo, que tenha interesse, convido vocês a conhecerem. A internet hoje oferece tudo e mais um pouco. Nós temos também muita literatura já a respeito, os próprios livros do Bert Hellinger. Então, tem muita coisa aí. E eu penso assim, que as pessoas que se derem essa oportunidade de conhecer a visão sistêmica da constelação familiar, vão ganhar muito. Eu estudei alguns anos com Francisco de Biasi, que você já fez live aqui com ele, é um grande cientista, um grande neurocientista. E o Francisco, eu costumo pensar assim, todo o tempo que eu estudei com ele, ciências holísticas, o que eu estudei também ciências holísticas na Unipar, me serviu para que eu pudesse me abrir para as constelações familiares. Porque apesar do Bert Hellinger não ter nenhuma preocupação de respaldo científico, pesquisa, coisa assim, tudo que veio antes da visão sistêmica, da visão da teoria de sistemas, da física quântica, justifica o trabalho das constelações. Exatamente, porque eu sempre falo com o pessoal, né? Quantos meios hábeis, poderosos, né? A gente às vezes deixa de usufruir por não ter essa visão mais ampla, né? Não entender. Então, por isso é importante, né? O Einstein falava que o seu universo é do tamanho do seu saber, né? Do seu conhecer. O que você não conhece não existe no seu universo, né? Então, se a pessoa está lá com aquela cabecinha ainda da física clássica, né? Do paradigma clássico do século XIX, ela passa por isso e nem vê, né? Aquilo
porque é a coisa do objeto e do observador, né? Para ver o objeto tem que ter o observador. Se não tem o observador, aquele objeto passa Não invisível. existe. Sim. Não existe, né? Então, eu queria É, convidar as pessoas, Eliane, aproveitar a oportunidade de convidar as pessoas a olharem para 2021 com muito amor e gratidão. Eu ouvi de várias pessoas que foi um ano muito difícil. é, E, e não duvido disso. Foi muito difícil para muitas pessoas. Perdemos amigos, às vezes parentes, uhum, tivemos muitos desafios. uhum, Então, nessa visão do encerrar os ciclos e se abrir para novos ciclos, que a gente possa se render ao que foi com respeito, honrando tudo o que se passou, sem esse dedinho que quer, que sonha, que deseja que seja diferente, uma é, profunda aceitação e concordância. A partir desse momento, a gente vem aqui para o presente mais inteiro, integrando o passado. E aí a gente consegue olhar para o que virá, com o peito aberto, dizendo assim, olha, o que vier vem do amor, vem é. desse todo que é amor. E eu recebo. E se tiver muito difícil, eu corro e peço ajuda, e está tudo bem É assim. isso aí. Né? Também eu gosto muito quando os mestres espirituais falam, né, que amigo, inimigo é tudo a mesma coisa, né? A gente fala, mas como assim, né? Amigo é uma coisa, inimigo é o oposto, né? Mas não é, porque na verdade são pessoas que cruzam o nosso caminho para a nossa evolução. No fim, tudo é isso, né? Só que alguns são mestres compassivos, que são os Ah, amigos, né? uhum. Outros são mestres irados, que são os inimigos, mas são todos mestres, né? Só Uhum. isso. E ninguém Então, é mal, ninguém é bom, ninguém é é, ruim. Isso tudo vem de um julgamento que nos separa. Né? Quando eu falo exatamente. você é, eu me separo. Eu costumava dizer assim que em briga de casal, a palavra proibida é você. Porque seguido a Ah, ela, quando você fala você, em seguida você, já vem uma bomba. E é, aí vai acontecer o quê? O outro vai precisar se defender e essa briga não vai acabar nunca. é, Então, que a gente possa compreender nesse despertar, sair dessa ilusão de separatividade, que nós estamos aqui, é aquela história mesmo, é tudo farinha do mesmo saco, nós estamos num único barco. E se a exatamente. gente faz um buraco aqui, porque a gente está raivoso, Exatamente. a gente não está aceitando, vai É, afetar todo mundo. Não vai só é, aquela pessoa que eu estou bronca com ela que vai afundar nesse barco, vai afundar comigo também. exatamente. O meu mestre, né, que é o Lama Santen, ele fala assim: o outro sou eu mesmo operando em outros referenciais. Só isso. Né? Então, porque a mente, o coração, a essência humana é a mesma, só que aquela pessoa ela tá em outros, a mente dela está operando em outra base, né? Ela está operando em outros referenciais, ela nasceu numa outra situação, num outro contexto, e aí a gente vê realmente a coisa assim, fora realmente de senso, né? Que é julgar, né? Não tem o menor Sim, sentido julgar. Porque você não sabe, né? E se você estivesse naquela situação? E se a sua mente estivesse operando em outra base, em outras condições, né? sim, Então, na verdade, quando a gente amplia esse olhar, né? E vê, que aí eu gosto muito também quando a física quântica traz a questão dos universos paralelos, né? Onde diz que nós temos várias cópias de nós mesmos, vivendo várias situações diferentes. Então, é a mesma coisa. A gente pode olhar os outros como essas cópias de nós mesmos, né? Sabe lá se no sim. universo paralelo você também não está fazendo aquelas besteiras que a É, pessoa aqui está fazendo, né? é. Então, Tem uma historieta também budista, atribuída ao budismo, que eu gosto demais. E eu tive uma experiência até em visualização que eu gostaria de compartilhar, que foi muito importante para mim. É, eu já sabia disso, mas acho que isso ficou em algum lugar aí esquecido. Que conta-se que, na realidade, nessa visão, todo mundo já foi sua mãe sim, o por conta budismo da fala muito isso. reencarnação.
na o visão da budismo fala. reencarnação, É, né? Tem pessoas que acreditam, tem é, pessoas que não, não importa. é. Mas eu tive uma experiência de visualização um pouco depois, algum tempo depois que a minha mãe havia passado para o outro lado do rio, tinha partido, e aí eu estava meio tristonha, e aí eu comecei então a fazer uma visualização de me imaginar no lindo campo, em que eu pudesse ali ir caminhando, imaginando a minha mãe vindo na minha direção e a gente pudesse se encontrar. Eu fui criando essa imaginação. Num dado momento, como num sonho lúcido, eu perdi o controle dessa imagem. E ali começou a acontecer uma coisa. Eu fui me aproximando e minha mãe foi se aproximando. E, de repente, um número enorme de mulheres vieram também. E Olha. naquele momento eu tive uma espécie de insight, como se todas aquelas tivessem sido minhas mães. E eu Uhum. chorava uma, e aquela dor se dissolveu num grande abraço, recebendo aquilo. Se a gente transpõe, se você, por exemplo, não acredita, alguém não acredita em reencarnação, e você transpõe essa ideia para toda a humanidade, para todas as pessoas do caminho, a pessoa que você encontrou hoje na farmácia, a outra que você encontrou ali no seu trabalho, se você transpõe, todas essas pessoas, de uma forma ou de outra, têm algo a dar e algo a receber. Uhum. Então, se a gente abre o coração nessa amorosidade para aquele que vem, né, também outra lei aí atribuída à lei espiritual da Índia é aquele que vem é a pessoa certa. Se a Olha, que gente entende maravilha. que esse que vem é a pessoa certa e a gente se abre, que bênção é encontrar as pessoas. Ah, mas ele Exatamente. veio, pisou no meu calo e me cortou no trânsito e me deu o troco errado. Sei lá, pode pensar qualquer coisa. E aí eu posso olhar, bom, o que eu faço com isso? De que Uhum. maneira eu posso olhar para isso, entendendo Uhum. que as coisas realmente não são exatamente como eu planejo. Elas É. acontecem. Mas é a gente realmente entender que o nosso olhar e a nossa compreensão é pequena, é estreita, né? Diante de uma inteligência tão complexa, né? No budismo também tem uma prática que eu acho maravilhosa, que é de um Buda, né? Que a gente chama de Vajrasattva, que é uma deidade, seja lá como a cada linha chama de um jeito, né? Que que fala da perfeição natural de todas as coisas. Então a gente diz que é a perfeição natural de Vajrasattva, né? Então, segundo essa visão de Vajrasattva, é tudo perfeito. O mundo é perfeito, tá tudo perfeito. Tá tudo. Como diz essas leis da Índia aí, né? Nós é que não enxergamos, nós, né? O Lama Sangha também diz assim: nós estamos num castelo, mas nós temos olhos de formiga. Então, imagina uma formiga num castelo, ela não vê que aquilo é um castelo, né? Ela Bom. vê um Uhum, chão ali, vê um uhum, lugarzinho. Ela fala, então, não cabe a nós mudar o ambiente externo. O ambiente externo já é o castelo. Nós temos que ampliar os nossos olhos, né? Para que uhum. nós não tenhamos mais os olhos de formiga, né? Então, Aham, boa essa. É isso é isso. maravilhoso, né? Ai, Uhum. mas que bom, que ótimo, Lana. Muito obrigada. Também agradeço. Eu acho realmente né, um tema assim crucial, né, para a gente compartilhar aqui com as pessoas, porque é a vida de todo mundo, né? Não tem ninguém que não passe por isso, né? Essa Sim. questão dos ciclos, a Uhum, impermanência é uhum, central, não tem como escapar, uhum, né, da uhum. impermanência. E E quando a gente se abre para concordar com essa característica da vida, uhum, a gente pode viver de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, sem brigar é, com os acontecimentos e sem exatamente. desejar controlar a ponto de adoecer, porque as pessoas, quando elas adoecem da ansiedade, elas estão num desejo absurdo de controle. Uhum, Então elas têm exa- medo de adoecer, medo de morrer, medo de que alguém adoeça, medo de ter problema, medo de faltar dinheiro, medo. E é, isso vai tirando completamente a chance de uma vida plena. uhum, Então a gente precisa trazer essa consciência. Isso é de um dia para o outro, gente? Não. é, Eu nunca vi. É um trabalho interno é em um que você trabalho, vai. Tua mente foi, você traz, é um treino da mente. Você traz ela novamente para cá. exatamente. E respira na concordância, e respira na aceitação, e respira no aprendizado. O que que é isso? Eu sempre falo, né?
quando alguma coisa sai fora do meu planejado aqui, eu sempre me pergunto o que isso me pode me ensinar. É, Não estou dizendo que eu consigo 100% lidar bem com tudo, mas nem que seja um pouco depois, que eu possa utilizar aquela experiência como algo que eu agregue, e que não me é, tira, mas que me agregue. exatamente. Exatamente. Então, como a gente já conversou, né? É o posicionamento interno, né? Como um catavento, né? Às vezes você tem um catavento, ele está virado aqui, ele não está girando. Você só muda ele, assim, muda a perspectiva dele, né? De repente ele Uhum. pega um fluxo de vento ali e começa a girar e começa, Sim. É né? aquele conto zen das duas palhas, eu adoro também. Duas palhas caíram no rio. Então, uma caiu acompanhando o fluxo das águas, a outra caiu horizontal e foi levando paulada da água até chegar no oceano. As duas chegam no oceano. Agora, de que É, forma a que acompanhou o fluxo do rio chegou? E de que forma aquela que se é, opôs chegou? Chegou é, muito mal, chegou destruída é, lá no oceano e não tinha jeito, nós vamos para o oceano, nós não temos escapatória. Nós é, vamos caminhar em direção a algum fim, para de repente lá na frente outro começo e assim continuar o nosso processo. Mas a gente pode escolher, eu vou caminhar na vida brigando com a incerteza, brigando com aquilo que acabou, com os fins, ou eu vou é, olhar para tudo isso e falar, vamos ver que coisa boa eu posso fazer com isso, o que eu é, posso colocar de belo, de grande que eu já conquistei a é, serviço da vida, é. a serviço Ai, dos que outros. lindo, maravilhoso. E aí eu vou até aproveitar para fazer um parênteses aqui sobre a meditação, já que a gente falou tanto dessa coisa do controle, né? É um engano também muito comum. As pessoas acham que meditar é controlar os pensamentos, né? Porque a gente está tão viciado nessa Sim. coisa de controle. E não é isso, né? Na verdade, meditar é a gente se desidentificar dos pensamentos, né? Não é você querer controlar que não venha nenhum pensamento, não é nada disso. Você deixa, né? Você põe o foco na respiração, você vai trabalhar a capacidade de foco para você começar a dirigir a mente e não ser arrastado por ela. E os pensamentos vão vir, porque isso aí é a luminosidade da nossa mente, ela produz pensamentos. Só que nós vamos aprender que nós não precisamos ser carregados pelo pensamento, né? O pensamento pode vir, eu posso observar aquele pensamento e não me identificar com ele, né? E Sim. continuar aqui no meu espaço de relaxamento, de conexão com a respiração, e ver que aquele pensamento vem, se eu não respondo, ele vai. Do mesmo jeito que ele No, vem, ele vai. no, no Mindfulness, a gente tem uma prática informal muito bonitinha, que a gente, nesse primeiro momento da meditação, a gente diz, oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. É, Então é uma coisa simples, né? Oi, é, pensamento. Existe uma abertura e uma curiosidade, não tem aqui uma guerra. exatamente. A gente também pode entregar a nossa reverência, a nossa gratidão. Obrigada, pensamento. É, Tchau, pensamento. Deixa ele passar é. também, né? Não se Deixa passar, identifica com exato. ele. É. Então a gente vai ter uma surpresa, né? Porque a gente vai descobrir que existe um espaço entre eu e o pensamento, né? Porque a gente é tão carregado por ele que a gente já se vê dentro dele, né? Mas o Uhum. pensamento, quando surge, a gente não está dentro dele. É que a gente se identifica de forma tão rápida Sim. que a gente não percebe isso, mas a gente vai vendo que vai abrindo um espaço, né? E nesse espaço eu tenho ali a minha liberdade e as infinitas possibilidades estão ali nesse Uhum. espaço. Então E eu é não sou a nesse minha dor, eu não sou o problema, eu exatamente, não sou a incerteza, eu exatamente, não sou a insegurança, nada exatamente. disso. É, Uhum. exatamente. Você vai ver que, né, você pode sentar para meditar, você vai acolher qualquer coisa que surja, como você falou, se for uma dor, se for uma tristeza, se for uma alegria, né, a gente vai acolher o que já está lá, porque já está lá, tanto faz você rejeitar ou não, aquilo não vai deixar de estar lá, né? Então a gente acolhe amorosamente, como você falou. Mas ao Uhum. mesmo tempo eu já não sou aquilo, eu estou vendo aquilo. É diferente, né? Eu já estou nesse espaço mais amplo. Então, gente, vejam que prática maravilhosa. É, verdade.
Não percam tempo, né? Vamos meditar. Eu vou ver se eu ainda consigo esse ano fazer um encontro gratuito aí pelo Zoom para Ah, que convidar bom. todo mundo aí, ver Isso. se, né, a gente Ótimo. junta uma turma aí para meditar online. E é interessante porque esse ano, esses anos aí de pandemia, a gente passou as práticas para online, né? Retiro Uhum. online. E quando a gente medita, a gente tem as meditações que cada um faz sozinho, e tem algumas meditações que a gente entra todo mundo numa sala virtual e medita junto. E nós ficamos surpresos assim de ver que quando a gente medita junto, mesmo virtualmente, a gente sente a energia do grupo. Olha que É. fantástico, né? É a não Mesmo localidade. é a não localidade, É. exatamente. Uhum. Então, a gente vai vendo que esse ambiente virtual ele é muito menos virtual do que a gente pensa também. Sim, Né? com Porque, na certeza. verdade, o real é virtual. Esse... Sim. A gente vê isso nas constelações virtuais também. Ah, Uhum. então, tá vendo, né? Porque o que acontece presencialmente também é virtual, de certa forma, né? Também está Sim, acontecendo no nosso espaço interno. Né? sim, Apesar de você estar ali presencialmente com a materialidade, mas o que você registra é o teu movimento interno, né? Então é maravilhoso. A Raquel disse aqui, né? Em vez de dizer estou com medo, dizer minha mente está tendo um pensamento de medo, por exemplo. Exatamente, já é uma ótimo. Uhum. desidentificação, né? Uhum. E aí a gente vai voltando para esse espaço de liberdade. Mas que maravilhoso, Lana. Olha, eu vou ter que te convidar de novo ano que vem. Então, Vamos sim. Vamos vai, pensar num vai. outro tema. Fala para o pessoal aí, a gente coloca em temas de interesse de vocês, a gente trabalha junto. Isso, Uhum. exatamente, porque o assunto é longo, né? É, A gente já está aí com 50 minutos, já estamos quase uma hora de live, porque o é, assunto vai fluindo tão vai. tranquilo, né? Eu Quando a agradeço gente muito, vê. Eliane, que a gente possa aí entrar, encerrar 2021 com muita gratidão, apesar dos pesares, trazendo os pesares para nosso crescimento. E que a gente É. possa olhar para 2022 com o coração aberto, pensando positivamente no futuro. Isso aí. Isso E eu aí. queria aproveitar hoje também, em geral eu não faço isso nas lives, mas hoje me deu essa inspiração de fazer isso no nosso fechamento, porque nas práticas budistas a gente sempre dedica os méritos no final, né? Que Hum, qualquer mérito que a gente possa ter conseguido com aquela prática, a gente dedica para o benefício de todos os seres, né? A gente não fica acumulando mérito para a gente, né? Com a prática. uhum. A prática é um mérito que a gente gera e dedica para todos. Então, eu queria dedicar hoje também, né? Qualquer mérito que nós tenhamos adquirido com esse bate-papo, as pessoas que estão aqui Que por terem lindo. participado, Uhum. né? Então, esse grupo, né, que se formou aqui na live, que a gente possa dedicar esses méritos para o benefício de todos os seres, né? Assim E quem seja. quiser fazer alguma dedicação especial também, pode fazer. E fica essa dedicação aí para encerrar o nosso encontro. Muito bom. Então, muito obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Você vai deixar gravada? Então, a live fica. Agora eu fechando aqui, ela já fica no feed do Tá. Instagram. E eu salvo ela lá no meu canal do YouTube e mando o link Ótimo. para você. Porque aí no YouTube fica Perfeito. fácil de mandar link pelo Perfeito. WhatsApp, fica mais Tá bom. universal, né? Porque dentro do Tá Instagram bom. fica uma coisa mais limitada. Tá Então, joia. gente, Obrigada pelo convite. muito obrigada. Até a próxima. Até. Beijo.